Boas-vindas a todas as pessoas que deixaram as suas casas, sua comodidade ou às vezes o seu trabalho para estarmos aqui reunidas para nos alegrarmos. E também agradecer aos homens especialmente, né? Porque é um programa de mulheres, mas que homem pode entrar e nós deixamos. Agora nós vamos ficar de pé e nós vamos orar. Não podemos fazer nada sem primeiro falar com o nosso Deus, o nosso Pai. Eu vou pedir a Cristininha que vem aqui, possa interceder por nós nesse momento em que pedimos a direção de Deus para tudo o que vai acontecer nessa tarde e nesta noite, que seja dirigido pelo Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, Deus, primeiramente por este dia de vida que tu nos deste, Pai. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na tua casa, Deus, e prestar-te culto, Deus, de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós, mulheres, por esta igreja, pelos 70 anos da MCA, Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, nos capacitando, nos abençoando, nos dando vida, saúde, alegria em te servir, Pai. Porque é muito bom saber que temos um Deus que é por nós, que cuida de nós e que está conosco a cada momento, Pai. Obrigado, Deus, por cada mulher desta igreja, por cada mulher da nossa denominação, Pai. Que o Senhor abençoe a cada uma, Senhor, segundo o desejo dos seus corações, Pai. E fale conosco nesta tarde, Deus, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado, Deus. Fale através das palestrantes, de tudo que for feito aqui, Senhor, que seja o Senhor estar a dirigindo e que nós possamos te dar, Deus, o devido louvor que é só a ti devido, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé ainda, porque nós vamos falar o tema do nosso congresso, e foi o que permeou todo esse momento em que nós estivemos trabalhando, a nossa igreja, principalmente a MCA, trabalhando esse tema. E o tema é, alguém pode pôr aí no telão? Mas você tem aí no seu programa, tá? Mulheres exalando o perfume de Cristo. Vamos repetir, porque eu acho que eu peguei alguém de surpresa. Mulheres exalando o perfume de Cristo. E a divisa está aí. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Está em 2 Coríntios 2,15. Mas eu acho que ninguém almoçou aqui. E nós vamos repetir, porque eu acho que a gente foi pega de surpresa. Vamos falar de novo o texto. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2,15. E vamos cantar. Há um hino que fala sobre aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. É o número 60 do Inário para o Culto Cristão. Eu acho que tem aí pelos bancos o inário, vocês poderão utilizar. Louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Colossenses 3,16. No
esse é o momento também que nós recebemos os nossos jovens. As meninas, as adolescentes e as jovens também pertencem à União Feminina. E agora nós temos o privilégio de escutar a mensagem apresentada pelo Livre Louvor. Não tem só moças, não. Os rapazes estão com elas. Porque isso é normal, não é, gente? Boa tarde, graça e paz, igreja, como é bom nós estarmos na casa de Deus, né? Ainda mais hoje que é um dia tão especial a todas nós mulheres, né? E essa música que o Livre Louvor vai cantar, ela fala: eu quero mostrar o teu amor que um dia alcançou o meu viver. Isso é uma verdade na nossa vida, né? Porque Deus um dia, Ele mostrou seu amor naquela cruz e Ele morreu naquela cruz por todos nós. E hoje nós estamos aqui não só para agradecer a Deus por esses 70 anos, mas agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas na vida de cada um. Principalmente desses jovens que estão aqui, que estão dando o seu melhor. Alguns não puderam estar, mas eles estão aqui dando o melhor para Deus. Aceita agora, Senhor, pois quero habitar em tua luz. Eu quero mostrar teu amor que um dia alcançou o meu viver. Erguer minha voz em louvor pra te adorar com todo
Obrigada, gente. Deus abençoe a voz de vocês. E agora nós temos um momento do nosso louvor, em que todos nós vamos cantar. Eles cantaram, agora nós também vamos adorar ao Senhor com a nossa voz. Boa tarde. Boa tarde. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Estou muito feliz porque eu estou vendo várias pessoas conhecidas de outras igrejas. As irmãs tão queridas da Vila Diva e outras de outras igrejas também. É uma alegria muito grande para nós, jovens, poder fazer parte dessa festa de 70 anos da MCA, e vamos louvar, todos estamos muito felizes, amém? Amém. Sabes onde estou, e é de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, e é de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus
Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que pois tu és bom. Tão bom, tão bom, tão bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, pois tu és bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, pois tu és bom. Senhor, obrigada, Deus, porque estamos aqui na sua presença, Senhor.
Obrigada, Deus, porque sabemos que podemos descansar no Senhor, ó Pai. Sabemos que podemos lançar a nossa ansiedade nas suas mãos, Senhor. Não há nada, Deus, que escapa da sua presença, Deus. E é com grande alegria, Deus, que estamos aqui hoje, Pai, para descansar nas suas mãos, Pai. Obrigada, Deus. Mas nós ainda temos alguns momentos melhores ainda, né? Em que nós vamos estudar também a palavra. E eu vou chamar a irmã Sandra, a nossa coordenadora, e agora nós vamos ter a apresentação da equipe que vai trabalhar agora nos grupos que vamos estudar. Boa tarde, graça e paz do Senhor. Todo dia eu falo que é uma alegria estar aqui, mas é alegria mesmo, meu coração está alegre, porque nós estamos, podendo estar aqui reunidas em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que em muitos lugares deste mundo, as pessoas não têm acesso à palavra de Deus, as pessoas são proibidas de ouvir a palavra de Deus, e hoje nós estamos aqui comemorando 70 anos. 70 anos em que nós podemos proclamar a palavra de Deus. De todas as maneiras. Falada,
né, com o nosso comportamento, naquilo que fazemos onde vamos, né, em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias e em todas as situações. Que privilégio nós temos como mulheres cristãs em ação, como homens, né, servos do Senhor, que se colocam à disposição dele para a realização da sua obra. Hoje é um dia que nós estamos festejando, mas acima de tudo, apesar da festa material, nós temos a maior alegria espiritual em poder estarmos juntas, em podermos louvarmos a Deus e colocar a Deus a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito na União Feminina, na MCA da Igreja Batista Ebenezer. Que Deus nos abençoe. E para essa programação de 70 anos, Deus colocou no nosso coração o desejo de fazer um trimestre de Mulher Cristã em Foco, que foi um trimestre onde nós trabalhamos, onde nós exercitamos o nosso trabalho cristão em todas as áreas, e resolvemos também fazer este congresso para que a gente pudesse crescer um pouco mais, conhecendo a nós mesmas, conhecendo como devemos ter um relacionamento com Deus e buscando de Deus aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E nós não poderíamos pensar só em nós, então nós pensamos também nos homens da nossa igreja, que são o nosso apoio, que são aqueles que apoiam as famílias, que estão ali todo dia ajudando, e nós precisamos crescer juntos. Então, por esta razão, nós pensamos na família como um todo, porque você pensa na mãe, pensa no pai, pensa na jovem solteira, a gente tem que pensar em todo mundo. Então, hoje nós teremos palestras para as jovens solteiras, para os homens em geral, porque os nossos adolescentes e jovens um dia serão também, né, homens, já são, né, meninos, mas com mais responsabilidades e atribuições, né? E para as nossas jovens solteiras. Eu gostaria de chamar aqui à frente, então, a Miriam Vasconcelos, que é diretora executiva da União Feminina. Pode vir, Miriam. Ela é também pedagoga e educadora religiosa. E ela vai estar falando nessa tarde para as jovens solteiras. Eu quero convidar o pastor Marcos Calisto. Vocês sabem que hoje estaria aqui a irmã Silvana, mas por problemas pessoais ela não pôde estar. E aí eu vou continuar falando da nossa preletora dessa tarde daqui a pouco. Mas o pastor Calixto, eu falei isso para dizer que ele é o esposo dela, né? E ele está aqui conosco. O pastor Marcos, ele é gerente de missões lá no Sul. Ele é autor de alguns livros que ele vai apresentar lá na sala onde ele vai ministrar, que é voltado para a família. Então, nós temos prazer, né, alegria em receber, tá? E como temos alegria em receber a Miriam e alegria em receber novamente a Cláudia. Por favor, Cláudia. A Cláudia Santos, eu acho que muitos já a conhecem, ela é esposa do pastor Marcelo, mas eu não quero que ela seja conhecida porque é esposa do Marcelo, né? Mas pela pessoa que ela é, como ela me frisou aqui ontem, né? Cada um tem que ser o que é, né? Então, é um prazer tê-la conosco. A Cláudia é uma pessoa que além, né, vou repetir o que eu falei ontem, além de psicóloga, de palestrante em alguns cursos de liderança da nossa denominação, ou não, ela também é uma serva do Senhor. E como serva do Senhor, ela não se deteve em aceitar o nosso convite em continuar falando para nós nesse congresso. Então, Cláudia, nós temos, né, o prazer de recebê-la e gratidão no nosso coração por você ter nos acolhido, por você realmente ter atendido o nosso chamado. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, tá bom? Então, eu quero convidar todos para ficarem em pé. E eu queria que vocês permanecessem. Nós vamos orar por vocês agora, nesse momento.
eu quero convidar o pastor para que nesse momento esteja orando pela vida dos nossos preletores, para que Deus esteja falando através da vida deles. Para quem é de outra igreja, esse é o pastor Wagner Koller, é o pastor da nossa igreja. Vamos orar. Senhor, obrigado por essas vidas que deixaram o seu lar, os seus afazeres e vieram aqui nos abençoar. Quero agradecer por cada um de nós que pode compartilhar o teu amor e pode aproveitar a experiência e o conhecimento que eles têm nas nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor nesses 70 anos, que dessa maneira o Senhor tem nos abençoado, as nossas mulheres, a toda a tua igreja, a todos os que estão aqui. Quero pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor os recompense por essa dedicação que estão servindo ao Senhor e às nossas vidas. Que os nossos corações estejam sensíveis e possamos aproveitar tudo isso, ó Deus, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Para que tenhamos ainda muitos anos do que comemorar da Tua presença nas nossas vidas, do crescimento que o Senhor propôs no nosso coração, daquilo que podemos viver e experimentar no dia de hoje. Muito obrigado, abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Amém. Então eu só vou dizer o seguinte: as mulheres vão permanecer aqui no templo, os homens irão para o nosso templo aqui do lado, a capelinha como nós chamamos, e as jovens vão para a sala onde era o gabinete pastoral, tá? E a gente já vai se dividir nesse momento mesmo, quem já podem se encaminhar para essas salas, tá bom? O encerramento será aqui às 17 horas, tá? Quando cada um terminar a sua palestra, podem se encaminhar para cá. Quero chamar a Cláudia. Você quer falar de onde? Daí mesmo? Então tá. Boa tarde. Boa tarde para as mulheres bonitas. Ai, que pena, tem poucas. Boa tarde para as mulheres poderosas. Bom estar com vocês de novo. Obrigada pela acolhida. Quero agradecer pelo convite. Realmente, substituindo a Silvana, para mim é um prazer. Depois vocês podem chamá-la de novo, porque vale a pena ouvi-la e estar com ela e aprender das coisas delas. Então, quando tiver uma oportunidade de ter a Silvana de novo aqui, por favor, não hesitem em chamar. Enquanto isso, orem muito por mim, porque substituí-la é uma coisa séria. Então, orem por mim. Também orem por mim essa noite. Eu estou saindo daqui, eu ainda vou para a igreja. Temos uma campa dentro na nossa igreja com 40 adolescentes. E toda vez que eu olho o meu celular, uma das adolescentes que eu deixei encarregada, porque eu não podia estar lá hoje à tarde, ela fala assim: tia, tem mais um. Tia, tem mais um. Tia, tem mais um. Eu já falei com ela assim: pelo amor de Deus, não fala que tem mais um. Que eu já estou ficando com medo de tanto adolescente lá na igreja. Então, orem. A gente vai começar às 11 horas da noite, porque às 6 eles estão indo para o culto da Odoleste. Se juntaram, se mobilizaram todos na porta da igreja para ir. Eu falei que não podia. Eles falaram: não, a gente vai de ônibus. Eu falei assim: então vai, na paz. E aí eles vão para o culto do Odoleste e 11 horas a gente se encontra de novo na porta da igreja para a gente começar a nossa noite. Então, orem por mim. A noite vai ser uma criança, mas eu espero que vai ser muito boa. Eles marcaram um jogo de basquete às 3 horas da manhã. Está marcado. Eu vi lá pro WhatsApp. Tô levando a bola, viu? 3 horas da manhã começa o jogo. Eu falei assim: ô Senhor, tem misericórdia. Orem por mim. Se acordar de noite é porque Deus está falando, é para orar pela Cláudia.
Se acordar de noite é por isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 2, que é o nosso texto. Segunda Coríntios capítulo 2, e hoje a gente vai ler ele todo, porque a gente vai falar de espiritualidade. Às vezes eu acho que está fora de moda falar em espiritualidade, não é? Porque a gente vê falando sobre tanta coisa hoje na igreja, e às vezes quando a gente vai falar sobre espiritualidade, ocorre um grande problema. Eu já sei tudo. Eu já sou crente há tanto tempo. Eu estou na igreja já me converti, sou de Jesus. Para que falar nisso de novo? Mas às vezes é algo que a gente precisa ouvir, porque sem Deus você não é nada nesse mundo. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos ler. Eu vou ler na minha versão, gosto muito da linguagem de hoje. Acho que é porque trabalho com tanto adolescente, todos eles têm essa Bíblia na linguagem de hoje, eu acabei me acostumando com ela. Então a minha vai estar um pouco diferente da sua aí, mas olha o que a palavra do Senhor diz. Mas dou graças a Deus, porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como um cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dEle, como mensageiros de Cristo. Baixe a sua cabeça e agora peça a Deus o seguinte: Deus, fale ao meu coração. Em nome de Jesus, fale ao meu coração. Que eu não ouça a Cláudia, mas que eu ouça o Senhor através dela. Que a tua palavra encontre o que precisa no meu coração e ela possa frutificar para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Pai amado, nós nos colocamos no teu altar agora e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça-se presente nesse lugar e confirme em nossos corações a tua obra. Confirme em nossos corações, ó Deus, sermos o teu perfume. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele usa uma alegoria de época. E eu quero tentar explicar para vocês o que é que significa esse texto aqui. Então imagina, Roma vai guerrear contra qualquer país daquela época lá. Termina a guerra, todo mundo volta vitorioso para Roma. Quando chega no portão da cidade, imagina aqueles portões de pedra bem grande, um arco, bem ali no início da cidade, o general vitorioso é recebido com boas-vindas por todas as pessoas do Senado. Roma era um país onde tinha senadores, pessoas do governo trabalhando. Então, todo esse pessoal importante vai lá e recebe o general. Dá ele parabéns e ele fica super feliz. Depois que os senadores recebem aquela turma que venceu a batalha, aí começa um desfile, passando pelas principais ruas da cidade. Primeiro do cortejo vem os senadores, depois vem os magistrados, depois vem os músicos com muitas trombetas, fazendo muito barulho, para que todo mundo que estivesse nas ruas, nas cidades mais longe, pudessem correr para
rua principal de Roma. Aí depois que vem essas trombetas, vem várias e várias carroças, muitas carroças, cheia de tudo quanto é coisa que aquele exército ganhou. Sempre as mais preciosas. Então imagina o povo do lado vendo aquelas coisas brilhando no meio passando. E aí todo mundo aplaudindo. Depois que vinham essas carroças, vinham os animais que tinham sido presos, porque esses animais iam ser sacrificados aos deuses, agradecendo a vitória. Depois que passavam os animais, vinham uma turma com os incensários. Sabe aquele negócio que padre carrega? Aquele negocinho assim? Vinha o povo com esse incensário. E aí desse incensário vinha o cheiro. Essa turma com os incensários ficavam bem no meio do desfile. Porque aí o cheiro tanto vinha para as pessoas que estavam na frente do desfile, quanto para aquelas que estavam lá no fundo do desfile. Esse grupo que portava esses incensários ficavam no meio. Depois que passava o grupo que estava carregando os incensários, aí vinha o rei, que havia perdido a batalha, que agora era prisioneiro, os príncipes daquele reino que tinha sido saqueado lá, e os menores prisioneiros. E aí, o general vinha logo depois, em cima de uma carruagem bem grande, com uma folha de louro na cabeça, dizendo que era vitorioso, um ramo de louro na mão, que significava a vitória, e na outra mão um bastão, que significava poder. E aí ele vinha gritando, e aí todo mundo gritava, e gritava, e gritava, e gritava. Quando passava tudo isso, vinha 2 grupos de prisioneiros. 2. Um grupo de prisioneiros que ia ser morto, porque era aquele prisioneiro que deu na hora da luta, na hora da batalha, foi e lutou e queria vencer, e aí teve aquela batalha grande entre Roma e os outros. Então esses que lutaram bastante eram os prisioneiros que vinham para ser mortos, porque não tinham como ficar vivos. Imagina, se deixa vivo alguém que lutou com você na batalha, e se ele de novo se rebela? Então esses eram mortos. Mas havia um grupo de prisioneiros que eram e iam ser salvos. Então quando chegasse o final do desfile, um grupo ia ser morto ou levado para lá em Roma tinha aqueles coliseus onde leões e animais comiam essas pessoas, e um outro grupo que ia ser salvo. A ilustração de Paulo é o seguinte: quando passava aquele incensário, aquela turma com incenso, quando aqueles prisioneiros sentiam o cheiro do incenso, era hora deles pensarem: caramba, quando acabar o desfile, vou morrer. Acabou a minha vida. Ou era a hora deles pensarem: graças a Deus eu não lutei contra Roma, eu estou indo ser prisioneiro o resto da minha vida, mas eu vou continuar vivo. Era essa imagem que Paulo tinha e conhecia muito bem. Porque Paulo, como cidadão romano, deve ter visto várias vezes esse desfile passar por lá. E aí, pensando nessa ideia que ele tem aqui, é que ele dá essa ideia para nós do que é um desfile de uma vitória. A vitória por meio de Cristo. Aí você pode imaginar aí. Ele fala o seguinte, que vem um rei vitorioso. Quem é esse rei vitorioso? Jesus. Fácil de imaginar, né? E aí ele também diz que tem um grupo de pessoas que vai morrer e um outro grupo que vai viver. Quem é o grupo que vai morrer? Quem? Quem não tem Jesus. Esse é facílimo. Agora, quem tem Jesus é um grupo que vai viver. Mas aí ele continua falando assim, olha, isso ainda vai acontecer, ainda tem muitas pessoas que precisam saber disso, dessa história. Então, continua falando, aí ele faz uma pergunta muito interessante no final do versículo 16. Ele fala, então, quem é capaz de realizar esse trabalho? Quem é capaz de continuar falando desse Jesus para que pessoas possam ser salvas e não morrer? Aí ele diz que é as pessoas que realmente anunciam Jesus de uma forma verdadeira. Quanta informação num pequeno trecho, né?
É fantástico ver como Paulo tinha essas alegorias na manga, mas era realmente dizendo de um mundo que ele conhecia. E às vezes, como a gente não vive ou não viveu lá, não sabe um pouco de história, às vezes fica difícil imaginar tanta coisa que ele põe num pedacinho pequeno. Ontem a gente falou o quê? O que a gente comentou ontem, no estudo de ontem? Que nós somos um perfume de Cristo. Mas um perfume o quê? Original, único e o quê? Mas também o quê? Diferente. Deus te usa lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, aqui na igreja, do jeito que você é. E você é original de Deus por isso. Aonde eu não posso chegar, aonde eu não sou, às vezes, aquela mulher mais adequada para aquele lugar, você é. E lá você é o perfume original de Deus. Então, nós somos o perfume original de Deus, mas de forma diferente. E aí, no versículo 14, parte B, ele diz o seguinte: como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus, para que Cristo seja conhecido de todas as pessoas. E aí, quando a Sandra me falou que era para a gente falar um pouco dessa nossa vida espiritual com Deus, eu fiquei pensando como é que a gente usa perfume para falar de Deus. E aí, lógico, eu fui e pensei nos perfumes. Você deve ter um perfume na sua casa, né? Todo mundo gosta de perfume aqui? Tem gente que não gosta? Tem gente que não gosta, gente. Tem gente que não é muito fã de perfume. Mas você deve ter aquele perfume que é mais especial, não tem? Aquele que você fala assim, vou para o casamento. Ah, é aquele que eu uso. Ou aí tem aquele outro que é assim, eu vou só trabalhar, eu vou só ali no mercado, eu vou só ali não sei na onde. É aquele que você passa, uma água de colônia, uma coisa mais básica. Só um cremezinho que já dá um perfuminho assim, aí você passa esse. Mas quando você vai para aquele casamento, quando você vai sair com seu marido para poder jantar, aí você passa aquele especial, não é? E aí eu fui pensar nesse perfume que é especial, algumas coisas que perfumes originais especiais têm. A primeira coisa que tem é a concentração. Todo bom perfume precisa ter uma concentração de fragrância ou de essência muito maior do que aqueles perfumes como loção perfumada, água de colônia ou Del Colônia. Tem um site de química que ele tem uma porcentagem de quantos porcentos tem de essência para solvente em termos de perfume. Então, só para vocês terem ideia, um bom perfume tem 15% de essência para 950 de solvente. Uma Del Colônia ou uma água de colônia só tem 3% de essência para 700 ml de solvente. Percebe a diferença? Quando o perfume é bom, quando o perfume é daqueles que a gente costuma dizer original mesmo, ele tem 15% de essência na sua composição. Isso faz do perfume ser bom. Então, a primeira lição que perfumes de Cristo você tem que ter na sua vida é que todo bom perfume tem uma excelente concentração. Todo bom perfume tem uma excelente concentração. Agora, se eu estou falando de perfume de Cristo, quem, o que, qual deve ser a nossa concentração? O que deve estar lá dentro da gente para você ser perfume de Cristo? O quê? A palavra de Deus, Jesus. Se você não tiver Jesus dentro de você, numa porcentagem enorme, você não vai ser perfume. Se Jesus não for 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100% na sua vida, você não vai ser original.
O problema é que às vezes a gente só tem 1% de Jesus. Aí a gente é assim uma colônia, uma delcolônia, um rastejo, um cremezinho de Jesus. Se você quer ser um perfume original, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter uma excelente concentração de Jesus na sua vida. O sucesso de nossa vida depende de nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. E olha, gente, eu sei que vida de mulher é um negócio complicado. Eu não sei as suas não, mas a minha, só Deus na causa. Ontem eu vim para cá, e o meu filho estava se formando, concluindo o curso de piano. E era recital dele. Aí tinha uma festa que os dois queriam ir no shopping, às 5:30 da tarde. E o meu marido viajou. E eu estava sozinha. E eu falei assim, meu Jesus amado, para onde eu vou? Aí eles falaram assim, mãe, olha, no recital a gente tem que ir. Eu falei assim, é lógico, se é o seu recital, é bom que você vá, né? Então, mas a gente também queria ir na festa. Aí eu falei assim, que hora é a festa? 5:30. Aonde é a festa? Shopping Penha. Eu falei assim, tá, é meu caminho. E a volta? Ô mãe, a volta a gente dá um jeito, mãe, mas deixa a gente ir. Porque a volta a gente já tem que ter alguém que traz a gente do recital mesmo. Então a gente arranja, olha eles. A gente arranja alguém que leva a gente do Shopping Penha até o Colégio Batista da Penha. É ali do lado, é pertinho. E aí deixa a gente lá e de lá a senhora só arranja alguém que traz a gente do recital para casa. Foi assim, beleza. Básica. Cheguei aqui na igreja, aí antes do culto começar ontem, e o meu celular, eu mandando mensagem. Já saíram da festa? Já chegaram na igreja? Trocou de roupa? Porque eu imaginei que estava totalmente suado, né? Trocou de roupa? Já encontrou a professora? Levou a pasta? Lembra de filmar que eu quero ver quando chegar em casa. Ah, sim? Imagina isso. Como é que a gente pode ficar calma num negócio desse? Vida de mulher desse jeito. Se você tem filhos pequenos, igual ainda tem os meus, é desse. E se tem neto, também é do mesmo jeito. Porque você fica preocupada com a filha, e aí você fica dando um monte de recado para a filha fazer com o neto, e aí você fica preocupada se ela fez aquilo que você imaginava que ela devia fazer. Não é assim? Falta tempo. Mas às vezes falta tempo para Deus. Nessa correria que a gente tem, de tudo que a gente faz, às vezes falta tempo para Deus. E se tem marido, então? Acabou, né? E o marido, então? Você fala com ele assim, bem, deixa eu... para homem, essas coisas são diferentes. Quando você está fazendo alguma coisa, estressada com alguma coisa, se eu tenho um trabalho para fazer, alguma coisa assim, eu não consigo pensar em nada. E nem quero ver meu marido por perto. Homem é diferente, cabeça de homem é diferente. Quando o homem está muito estressado, com muita coisa para fazer, o que ele procura? Mulher. Procura sexo mesmo. Porque é isso que desestressa ele nessa hora. Para o nosso caso, a maioria de nós, é isso que nos estressa nessa hora. Eu falo, meu Deus, eu não quero, dá um tempo, eu estou lendo, eu estou vendo o livro que eu estou lendo. E aí, às vezes, nessa correria toda que a gente tem, falta até tempo para Deus. A nossa vida é desse jeito. Sem contar a dieta, sem contar o salão, sem contar escolher a roupa, sem contar escolher o sapato, sem contar fazer o babyliss, ou que eu tenho que ir no salão fazer a unha, sem contar essas coisas básicas da nossa vida. Então a nossa vida é corrida. Só que eu preciso entender uma coisa: amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Uma coisa que a gente sempre fala no relacionamento de homem e mulher é que o homem deve amar a mulher com um amor. Eu não sei se vocês já ouviram isso nas palestras de casais que já foram, mas eu falo muito sobre isso, sobre um amor atitude do homem para com a mulher. Já ouviram essa palavra? Amor atitude. Nós mulheres somos muito fáceis de amar. A gente ama com uma facilidade tremenda, porque a gente tem filho. E quem tem filho sabe amar. Ai, que coisinha mais linda, olha a carinha dele, olha como sorriu, olha como babou. Ai, que lindo. E você está amando aquilo. Homem não é assim. Homem é muito mais prático. Então, para nós mulheres, uma dificuldade no casamento, por exemplo, é respeitar. Essa é a nossa dificuldade no casamento.
Para o homem, ele respeita, mas às vezes falta muito amor, cuidado, carinho, dizer que ama. Mas a coisa que mulher mais precisa num casamento é segurança. É sentir que tem alguém ali do lado. Por isso que uma das coisas que a gente fala no casamento que o homem deve ter é um amor-atitude. Não simplesmente falar, ai amor, eu te amo, ai benzinho, ai coração, ai amor. Só isso não serve para a gente, para a mulher. Mas tem que ter aquele homem presente, ali, que você sai e você sabe que ele está tomando conta, mesmo que ele esteja viajando, ele sabe do que está acontecendo. É aquela pessoa que você sabe que pode contar. Amor de marido, uma das coisas que as mulheres mais cobram é esse amor de segurança. Então a gente diz que homem tem que ter um amor-atitude. Falar só que ama, às vezes no casamento é muito pouco. Eu preciso de demonstrações de amor. Amor-atitude vale para nós, para com Deus. Vir aqui na igreja e cantar eu te amo, e levantar as mãos e chorar, e dizer que ama a Deus, e dizer que eu preciso ir na igreja domingo de manhã, como é bom, é pouco. Isso não é amor-atitude. Amor-atitude é muito mais do que dizer que ama. É muito mais do que cantar as canções que nós cantamos. É muito mais. Eu sou de um tempo, já tenho mais de 40, não pareço, né, gente? Eu sou de um tempo onde, quando eu era pequena, União Feminina na minha igreja lotava. Era cheio de mulher, mas era muita mulher. Era muita. Hoje eu sinto falta disso. Nós ainda somos grande maioria nas nossas igrejas. Ainda somos. Mas na minha época, às vezes eu via o meu pastor da minha igreja falar assim, daqui a pouco eu vou precisar de um pastor só para tanta mulher que tem nessa igreja. Elas são as beatas. Tudo quanto é coisa na igreja tem mulher. É as mulheres que governam a igreja. Nós ainda somos essa grande maioria na igreja. Prova que hoje, nós somos um grupo muito maior do que os homens. Uma pessoa maravilhosa que está falando lá embaixo, que é o pastor Marcos. Mas nós estamos perdendo esse amor-atitude. Esse amor que se empenha. Que simplesmente não fala só que ama, mas que quer estar diariamente com Deus. Não é só de domingo. Se tem uma reunião de oração, eu estou. Se tem um trabalho voluntário, eu estou. Se tem alguma coisa que eu posso fazer, eu faço. Amor-atitude. Amor-atitude. Cláudia, o que pode ser minha atitude? Primeiro, para com essa ideia de que amar a Deus é só vir na igreja de domingo, ou dia que tem culto. Se for assim, Deus só existe de domingo, de quarta-feira, ou de terça e quinta em algumas igrejas. Deus existe e quer que você fale com Ele a todo instante. Amor-atitude é você levantar 15 minutos mais cedo, pegar lá o seu livro de devocional, ler o texto, ler lá a reflexão que tem e orar pelo seu dia. Amor-atitude é você deixar de assistir, às vezes, um programa da sua tarde lá, simplesmente para orar por aquelas pessoas que você sabe que está precisando de oração. Amor-atitude é diminuir a quantidade de horas na internet, no celular, no WhatsApp, para poder ter um tempo com Deus. Amor-atitude é usar essas ferramentas para dizer para as pessoas que estão por aí de que você tem um Deus. Amor-atitude é meditar todos os dias, todos os momentos, ou pelo menos em algum tempo da sua vida em Deus. Aí você fala assim, mas Cláudia, o que é meditar? Quer ver o que é meditar? Vou te dar um exemplo. Quem aqui tem algum problema na vida, levanta a mão. Até o pé e mão. Você passa pelo menos 3 horas do seu dia, às vezes, pensando nesse problema? Passa. Se é uma conta, se é alguém enfermo, se é algum problema de relacionamento, você passa pelo menos 3 horas? Isso é meditar. Isso que é meditar. Meditar é colocar uma coisa na cabeça e ela não sair de lá.
toda hora que você pensa, que você vê alguma coisa, você lembra daquilo. Isto é meditar. Olha como a gente sabe. Só que a gente medita às vezes só nos nossos problemas. E esquece de meditar no Deus que pode resolver todos os problemas. Medite na palavra de Deus. A própria Bíblia diz que é deleite para o nosso coração e alegria para a nossa vida quando você medita nele. Quando? Dia e noite. Faça coisas simples do seu dia. Eu tenho 2 tipos de paciente no consultório. Eu tenho paciente que conhece Jesus e paciente que não conhece Jesus. Com os pacientes que conhecem Jesus é muito mais fácil trabalhar. Muito mais, né? E aí, às vezes, tem alguns pacientes que estão assim, sem força. E eu dou um exercício simples. Eles no consultório mesmo, eu tenho um papelzinho e eu peço para que eles escrevam um versículo. Como, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Aí ele leva esse versículo para casa e eu falo assim, você precisa colar esse versículo no espelho do seu banheiro. Você precisa colar isso lá. Olha, eu faço outro versículo que diz lá que o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os guarda e o livra. Está com problema de fobia, né? Livra. Você precisa colar esse versículo aqui na porta do seu guarda-roupa. Por quê? Quando ele vai olhar, ele vai colocar aquilo na cabeça. Quando ele vê aquilo, e às vezes eu falo assim, coloca no retrovisor do seu carro. Tem um espacinho lá que dá para você ver o carro atrás e o versículo. Coloca na tela do seu celular. Mas medite. Coloque essas coisas dentro da sua cabeça. Dentro. O Espírito Santo já diz, olha, nos momentos de aflição eu vou fazer você lembrar das minhas promessas. Mas se você não sabe nem quais são essas promessas, como é que ele vai fazer você lembrar? Medite na palavra do Senhor. E tome cuidado. Por às vezes a gente ter filhos, trabalho, estudo, marido, contas. Às vezes a gente medita muito mais nessas coisas do que em Deus. Se você quer ter realmente essa concentração de Jesus na sua vida, a primeira coisa é tenha um amor, atitude. Segunda coisa que você tem que ter é um amor apaixonado. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem aqui tem mais de 30 anos de casado? Mais de 40? Mais de 40 anos de casado? A senhora se lembra quando a senhora conheceu o seu marido? Lembra? Conta pra gente quando foi. E aí, como é que a senhora viu ele? E como é que a senhora viu ele? Ou ele que te viu primeiro? Ele falava isso? Agora ele é da igreja. Mas como é que foi a primeira vez que a senhora viu ele? Como é que foi? Olha, gente... Ele passou e deu uma piscadinha para a senhora olhou para trás e falou assim, meu Deus, é esse. Foi! Quantos anos a senhora tem de casada? 52, parabéns. Isso é amor apaixonado, gente. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus como seu Salvador? Você lembra? Às vezes você está na igreja há tanto tempo que você não tem essa data na sua cabeça de que você levantou a mão, que foi lá na frente chorando e foi lá na frente e falou, eu aceito Jesus como Salvador. Talvez você não tenha essa data. Mas você se lembra das coisas que Jesus já fez por você? Daquele toque especial que Ele tocou no seu coração, daquela música que te fez chorar, daquele dia que você falou assim, Senhor, eu estou precisando tanto de Ti. E aí você abriu a Bíblia naquela hora e parece que Deus falou assim, é isso que você quer, minha filha? Você se lembra desse momento? Como parece que Deus às vezes tocou no seu cabelo, de tanto cuidado que Ele tem para com você? Amor apaixonado. Gente, só quem é apaixonado consegue lembrar como é que foi o dia que conheceu o marido. A blusa que ele usou. O que ele fez, como é que ele passou.
Às vezes tem umas mulheres tão apaixonadas que você fala assim, o seu marido saiu de como de casa hoje? Aí ele saiu com a blusa azul, um cinto preto, calça preta, a meia preta, o sapato é meio cinza. Eu falo, meu Deus, mas você viu tudo isso? Eu não canso de olhar para o meu marido. Eu assim, ai, que amor. Não é assim? Amor apaixonado. Amor apaixonado. Amar tanto que é necessário falar com Ele, ouvir a sua voz todos os dias. Gente, faz falta. Quando você é apaixonada por alguém, faz falta. Faz falta. Quantas vezes eu vejo senhoras falarem assim, olha, quando meu marido viaja, parece que tem um deserto na minha cama. Eu não consigo dormir direito, porque faz falta. Amor apaixonado. Deus não tem segredos para quem o busca. Já diz Amós capítulo 3, versículo 7. Ele está esperando que você conte a Ele sobre os seus estudos, sobre os seus problemas, sobre sua família, seus afazeres, seus relacionamentos, seus sonhos. Sabe por que Ele espera isso? Para contar a você como fazer para que tudo isso dê certo. Mas só quem é apaixonado tem esse contato. Se você tem filho adolescente, eu não tenho ainda, graças a Deus, ela está longe disso. Mas eu tenho os meus adolescentes que falam assim, você olha para ele na igreja, ele está com o celular. É mesmo, amor? Mas o que você fez? Ai, fui, amor. Ai, que lindo, amor. Amor, é mesmo, amor. E eu fico do lado, ai, que coisa mais chata. Você viu esse menino? Que hora, menina? Ai, foi hoje de manhã. Eu falei, meu Deus do céu, ele está desse jeito. Amor apaixonado. Se você quer ter a essência de Deus dentro do seu coração, você precisa ter um amor apaixonado. E olha que nós temos muitas coisas para contar para Jesus. Eu fico imaginando como é que Deus às vezes quer saber de tanta coisa, porque eu falo com Ele assim, ai Senhor, faço isso muito no carro. Porque pega bastante trânsito, e aí eu fico, Senhor, lembra daquela coisa? Não deu certo aquilo também, não. E aquilo, o Senhor viu o que aconteceu? Conte para Deus todos os detalhes. Sabe, você tem filhos? Conte para Ele como é que estão seus filhos. Conte aquilo que você quer para os seus filhos. Senhor, eu tenho uma filha, olha, ela não está namorando ainda, mas Senhor, quando ela arranjar um namorado, que ela seja um namorado do Senhor. Conte para Ele. Conte para Ele dos seus problemas. Senhor, eu estou precisando pagar tal conta. Olha, mas eu não estou conseguindo dinheiro, nem guardar. Estou querendo gastar o cartão. Senhor, dá um jeito, misericórdia. Conte para Ele. Gente, nós temos TPM. TPM, marido escuta a gente? Qual é o marido que senta para te escutar quando você está de TPM? Falar, bem, nem assim mesmo não. Fique tranquila. Vai passar, daqui 10 dias passa. Não tem. Mas você tem Jesus, conta para Ele. Conta para Ele. Senhor, estou chegando na menopausa, está queimando tudo, tem um fogo que sobe, que desce. Senhor, misericórdia. Conta para Ele. Às vezes a gente acha que a gente só pode contar para Deus as coisas de igreja, né? Senhor, fulano está doente, cure fulano. Senhor, casal está se separando, restaure aquele casamento. Senhor, fulano precisa de um emprego. Não! Amor apaixonado conta tudo. Pergunta para os adolescentes que estão perto de você. Eles contam tudo, gente. Conta que ganhou, que fez a unha, conta que passou no ônibus, que pegou tal ônibus. Amor apaixonado. Amor apaixonado conta tudo. Conta tudo. Quando a gente começa na vida cristã, a gente tem esse amor apaixonado. É fantástico ver quem se converte a Jesus. Aí ele quer saber de tudo, ele quer vir estar na igreja, ele quer saber por que está lendo aquele texto, o que significa. Vai ter não sei o que na igreja, ele está presente. É o primeiro amor que a Bíblia fala. Mas passa o tempo, a gente vai esfriando, vai diminuindo.
e vai ficando frio. Parece até casamento, né? 5 anos está bom ainda. Aí vem a crise dos 7 anos, 10 tem problema, 15, os filhos já estão saindo de casa, você balança se continua casado ou não. Aí vai no encontro de casal, melhora um pouquinho, aí continua mais, aí vai levando com uma barriga, né? Tá gordo mesmo, então vai. Isso não é o que Deus quer pra gente, não. Deus quer pra gente essa essência de ter um amor apaixonado por Ele. E olha, às vezes estar na igreja, ser membro de uma igreja, dizer que é crente, vir aqui no congresso de mulheres, cantar no coro, não quer dizer que você seja apaixonado e nem que você conheça a Deus de verdade. Isso é muito pouco. Ouvir pessoas falando do poder de Deus é ouvir e querer falar desse poder. Quando você simplesmente vem na igreja porque é domingo, porque tem que vir na reunião, senão a Sandra vai falar com você que você não veio, porque você tem um compromisso de uma coisa para entregar, cuidado. Deus pode cobrar disso de você quando chegar no céu. Quando você simplesmente vem na igreja assim, é como você ter um carro e não saber a potência que tem aquele carro. Porque você só sabe que é um carro, mas não conhece o poder do carro. Vir na igreja somente de domingo é como saber quem é Deus, mas não conhecer o poder que Ele tem para com você. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, você consegue ser a mulher que Ele quer, porque Ele pode falar para você claramente como é ser essa mulher. Lembra da palavra de ontem? Nós somos perfumes originais, sendo quem nós somos. Então, se você é uma mulher extrovertida, você tem que usar isso para a glória de Deus. Se você é uma mulher prática, você tem que usar isso para a glória de Deus. Se você é uma mulher quase ranzinza, você tem que usar isso para a glória de Deus. Se você é uma mulher metódica, melancólica, mais caladinha, mais quietinha, você tem que usar isso para a glória de Deus. Agora, você só vai saber usar isso para a glória de Deus quando você falar para Ele. Aí Ele te diz para você como usar, aonde usar e como usar. Amor, atitude. E amor apaixonado fazem com que você tenha a essência de Deus na sua vida. Se não for assim, não é amor. Outra coisa. Segunda coisa. Primeiro que a gente tem que ter essa concentração de essência. A segunda coisa, a gente tem que ter, para ter um perfume bom, como a gente faz para saber que o perfume é bom? Na prática, como é que você faz? Como é que você faz para saber que um perfume é bom? Cheira. E como é que você cheira o perfume? Passa aqui. Uma coisa simples que tem que fazer antes de passar aqui. O que você tem que fazer? Abrir. Se você não abrir o perfume, você tem só assim uma leve ideia de qual é aquele cheiro. Não é assim? Às vezes a gente chega nas lojas, né, e pega o frasco e cheira por fora. Então é uma leve ideia. Mas se você abrir o perfume, você vai saber qual é o verdadeiro cheiro. Outra coisa de perfume. Ele tem data de validade, viu, gente? Tem, às vezes, algumas pessoas que compram um perfume e ele é tão bom e ele é tão caro. Aí ele fica lá, assim, ó, na cômoda, lá no quarto, e você usa só uma gotinha a cada mês, para não gastar. Aí uma gotinha só a cada mês, assim, você fala assim, que ele é tão bom que eu tenho que usar pouco, senão gasta. Olha a data de validade dele. Ele tem data de validade. E às vezes, quando passa da validade, até faz mal à pele. Então, o perfume tem data de validade. Quando a gente não usa o perfume e ele passa desse prazo, ele perde a sua essência. Ele perde a fragrância. O que eu quero dizer com isso? Frasco fechado ou frasco vencido
não exala o perfume de Cristo. Olha só, vai lá na sua Bíblia, em 2 Coríntios. Alguém leia o finalzinho do versículo 17, do 2:17 aí. Finalzinho. Lê alto. Isso. No versículo 16, no final do versículo 16, Paulo faz essa pergunta. Olha, eu já expliquei tudo como é que é esse desfile que vamos ter no céu. E as pessoas precisam conhecer esse Deus. Aí ele vai e faz a pergunta. Então, quem? Finalzinho do versículo 16. Quem vai falar desse Deus aí no mundo? Aí ele faz a pergunta. Ele mesmo responde no 17. Primeiro ele responde com uma explicação, no início do versículo 17. Lê na sua versão aí, o início. Então, nós não estamos fazendo com a palavra de Deus como um mercado. Ele mesmo dá essa explicação aí. Na minha versão diz o seguinte: nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Tem muita gente aí que diz que é crente, fala que é crente, prega, é até pastor, diácono, é apóstolo, mas esses não pregam a palavra da verdade. Nós, aí ele fala, pelo contrário, foi Deus quem nos enviou. Deus quem nos enviou. Você precisa abrir o frasco do seu perfume. Você precisa falar de Deus, testemunhar de Deus, agir como Deus, fazer alguma coisa nesse mundo. Porque se você não fizer isso, você não vai ser essa testemunha. João capítulo 20, 21 diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todos nós temos uma vocação e um chamado. Não é somente o pastor, como chama? Wagner. Não é somente o pastor Wagner. Não é somente os seminaristas que vocês têm aqui na igreja, ou o pastor de jovens. Não. Todos nós temos um chamado diante de Deus. Todos nós temos um chamado diante de Deus. E Paulo, quando faz essa pergunta, ele faz o seguinte: quem é capaz de realizar esse trabalho? Ele mesmo responde: nós. Você é capaz de realizar esse trabalho. Encontrar nosso lugar no projeto de Deus é encontrar o nosso sentido para a vida. Eu não quero dizer para você que você tem que ir agora, ir para um seminário, ou começar a fazer um curso aqui de teologia na igreja para você ser uma pastora, ou uma líder de MCA, ou alguém que sai aí pelas praças, que ainda existe, viu gente? Essas pessoas que saem pela praça aí pregando o evangelho, na Sé tem um monte. Não. O seu chamado é aonde você está. Onde você está sendo quem você é. Por isso que eu quis começar essa palavra de ontem, essa palavra desse congresso, falando o que eu falei ontem. O que você sabe fazer? Pensa aí agora. O que você mais sabe fazer na vida? É o quê? É cozinhar? Isso aí, pode ser cozinhar. Só sabe fazer tanta coisa? Essa é poderosa. Diz para mim uma coisa que a senhora pode fazer. Costurar. Horas e horas costurando. É quase uma Dorcas, né? Ela é quase uma Dorcas. A história de Dorcas serve muito bem para exemplificar isso. Dorcas era o quê? O que ela era?
costureira. A profissão dela era ser costureira. Era isso que ela sabia fazer. E ela tinha um papel muito especial na igreja. Tanto que quando ela está adoentada, as pessoas viram para Paulo e falaram assim: olha, quem é que vai fazer as nossas roupas? Nós somos pobres. E só aquela costureira é que faz as nossas roupas. Naquela época não tinha loja C&A, gente. Não tinha Riachuelo, não tinha as bancas da 25 de março, nem a feirinha da madrugada, não tinha nada dessas coisas. Fazer roupa naquela época era muito caro. Ter o tecido para fazer era mais caro ainda. Na época de Jesus era muito caro isso. Então, ter uma mulher que tinha um dom de costura e costurar e dar para os pobres sem cobrar, era literalmente ser o perfume de Cristo. Entendem isso? Você tem um chamado. Você tem uma missão neste mundo. Você tem. Deus não te criou à toa. Deus não fez você com esses olhos verdes, cabelos loiros, alta, linda, esbelta, com tantos dons, simplesmente para andar no mundo a passeio. Não. Deus fez você do jeito que é, porque Ele precisa de você para fazer uma coisa na obra dEle. Só que às vezes a gente esquece. A gente acha que chamado é para quem prega. Acha que chamado é para o missionário que vai lá para a China fazer alguma coisa. Ou para quem vai para essas ONGs lá na Cracolândia, tirar as pessoas da rua. O chamado é para eles. Mas o chamado também é para nós. Talvez você não queira isso. De ir lá para fora, de pegar um mendigo na rua, de pregar o evangelho. Mas você pode fazer alguma coisa. Você pode, às vezes, fazer um bolo e levar para alguém que está precisando. Você pode organizar uma festa na sua igreja e levantar um dinheiro. Ou simplesmente, você pode chegar alguém aqui na igreja, primeira vez que veio, e você viu ele chegando, sentando lá nos últimos bancos, você levantar do seu banco e ir lá falar: bom dia, seja bem-vindo, é a primeira vez que você está aqui? Ah, você mora aqui perto, você mora longe, olha, seja muito bem-vindo. Posso orar com você? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? É só isso, gente, que você pode fazer. E isso pode fazer um milagre na vida daquela pessoa. A gente precisa parar de ser egoísta e achar que Deus é só pra gente. Então Deus me fez assim, linda, bela, maravilhosa e poderosa, então eu posso simplesmente andar pelo mundo aí à toa, a passeio. Não. Deus te criou porque Ele tem algo especial para você. Esse chamado que Paulo fala aqui, ele fala que nós podemos fazer isso. A missionária Nauzira tem uma palavra que diz o seguinte: missão é Deus trabalhando no mundo. É o trabalho de Deus no mundo. Missões, a palavra missões, é o que eu posso fazer nesta obra. Missões é a nossa participação. Como nós somos, o que nós podemos fazer na obra de Cristo. Olha, eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero te dizer uma coisa bem clara. Se você está simplesmente esquentando o banco, seu perfume está fechado. Se você só vem aqui para assistir o culto e quando o pastor não prega bem, você fala assim: nossa, que pregação horrível, o pastor hoje deve estar com problema. O seu perfume está fechado. Porque o perfume que as pessoas querem sentir é o perfume de Deus na sua vida. Tem muitos lugares que o pastor Wagner não vai. Ele não consegue chegar no seu condomínio. Ele não consegue chegar no seu vizinho. Ele não consegue chegar na pessoa que trabalha lá no seu departamento, no seu aluno, no seu professor. Ele não consegue chegar lá. Aí Deus, sabendo que o pastor Wagner não consegue chegar lá, Ele falou assim: opa, vou mandar aquela mulher para lá. Ela vai ser o meu perfume lá naquele lugar. Missões é a nossa participação no trabalho de Deus no mundo. São Francisco de Assis tem uma frase que ele diz o seguinte: pregue sempre o evangelho. Se necessário,
use palavras. Ele está dizendo simplesmente, olha, seja você. Sorria para alguém na rua. Diga bom dia. Diga boa tarde. Diga como vai. Seja o bom perfume de Cristo. Agora uma outra coisa. Às vezes a gente quer ser bom perfume de Cristo só lá fora. Sai da igreja, a gente é bom perfume de Cristo lá fora. Quero dizer para vocês que se vocês não forem também bom perfume de Cristo aqui dentro, a gente não aprende a ser como lá fora. E crente tem um problema grave e sério. Na minha igreja, aqui não acontece não, mas na minha acontece demais. A pessoa passa por você e pergunta assim, você está bem, né? E vai embora. Nem espera a resposta. Porque eu sei lá se a resposta for falar assim, ai, não estou, e ela pedir oração. Então, está bem, né? E vai embora. Bom perfume de Cristo é você parar e falar, você está bem? Aí ela fala, estou. Tá mesmo? Eu tenho um tempinho para orar com você. Bom perfume de Cristo é aqui também. Bom perfume de Cristo é você saber que sempre naquele cantinho do banco senta a irmã Joaquina. Hoje ela não veio. Nossa! Oi! Tudo bem, dona irmã Joaquina? A senhora não foi hoje, o que está acontecendo? Bom perfume de Cristo é ser bom perfume lá fora e aqui dentro também. Pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. O que São Francisco de Assis está dizendo é o seguinte, olha, seja você. Seja você. E eu sei que você pode ser. Eu imagino como Deus fica feliz lá em cima quando você abre o seu frasco de perfume, abre a sua vida e sai por aí, ó, exalando o perfume de Cristo. É literalmente andar num jardim. E é literalmente você ser quem Deus quer que você seja aqui na terra. Eu falei ontem, quando você chegar no céu, Deus não vai falar com você assim, ah, e aí, você foi uma boa pregadora, como o apóstolo Paulo? E aí você derrotou gigantes como Davi? Não, ele vai falar assim, e aí, Maria? Você foi uma boa Maria onde você estava? E aí, Cláudia? Você espalhou o meu bom perfume onde você estava, onde eu te coloquei? É isso que Deus vai querer de você. Abra o seu perfume. Exale Cristo por onde você andar. Terceira e última coisa. Sempre quando você passa um bom perfume, o que as outras pessoas sentem? Cheiro, não é? Deixa rastro, não deixa? Às vezes você até chega perto daquela pessoa porque sabe que ela usa tal perfume. Não foi assim? Às vezes eu abraço alguém e falo assim, eu vim te abraçar só porque o seu perfume é tão bom. Então você até já sabe que aquela pessoa usa aquele perfume, aquele cheiro é gostoso. Quando a gente tem um bom perfume, ele deixa rastro. Vai lá, abre a Bíblia lá de novo, em 2 Coríntios 2. Aliás, já está aberta aí, né? 2 Coríntios 2, o finalzinho do versículo 14. Alguém leia para mim. Lê só esse finalzinho. E por meio de nós se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deixa rastro. Na minha versão está o seguinte: como um perfume que se espalha por todos os lugares. Como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Finalzinho do versículo 15, de novo. Alguém leia para mim. Parte B do 15, que é a nossa divisa até. Não, o 15.
Porque somos como cheiro suave. Isso. Continua. Na minha versão está o seguinte: porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Cheiro é algo que ninguém vê. Cheiro é algo que ninguém vê, mas ocupa muito espaço. Eu não sei se vocês já foram andar perto de um córrego desses fedorentos que tem aí pela nossa cidade. É horrível. Você passa de carro, o cheiro entra, você já está a quilômetros daquele lugar e ainda continua sentindo o cheiro. Não é assim? Cheiro, você não pode ver, mas ele ocupa um espaço muito grande aonde você está. Nós temos que ter um rastro do perfume de Cristo. E aí esse versículo, aí eu vou dar um adendo nesse versículo, ele fala o seguinte: cheiro que espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Ainda tem no mundo pessoas que vão ser salvas. E para eles, o cheiro de Cristo vai ser uma coisa muito boa. Vai ser aquele negócio: ai, que bom que você veio falar de Jesus para mim. Olha, finalmente eu conheci esse Jesus. Cheiro para aqueles que se salvam. Você vai andar por aí, por esse mundo, e você vai encontrar pessoas que falam assim: olha, nem fala de Cristo para mim. Quero nem saber. Religião aqui é proibido. Não quero que ninguém fale de religião aqui nesse departamento. Cheiro de morte para aqueles que vão se perder. Agora uma coisa: não mude o seu perfume de acordo com as pessoas. Não perca a sua essência. Somos o que somos diante dos que nos aceitam e somos o que somos diante daqueles que também não nos aceitam. A sua essência tem que ser Cristo. Aonde você anda. Mesmo que a pessoa fale: olha, eu não quero que você fale de Cristo. Não fala. Mas ela precisa ver Cristo em você. Esse é o cheiro. As pessoas deixam rastros. Quantos anos a senhora tem que fez 52 anos de casado? Quantos anos a senhora tem? 74? Vocês cantaram parabéns para ela, né, gente? Teve festinha e tudo. Opa! Quem tem mais de 74? Olha, que gatinha, senhora! Poderosa! Quantos anos a senhora tem? 77? Vou chegar assim, hein? De cordinha, combinando com o colar, com a blusa. Linda! Unhas feitas e tudo mais. Parabéns essa mulher, hein? Alguém tem mais de 77? Quantos? 79. E a senhora? Ai, ela ganhou. Alguém tem mais de 84, gente? Não. E esses lindos olhos verdes encantando aí? Ainda estão aqui, olha. Ainda estão aqui. E esses cabelos loiros assim? Porque brancos não são loiros. Um pouquinho de tinta de vez em quando. Oh! Para disfarçar, para continuar linda e bela, não é? Com quantos anos a senhora conheceu Jesus? Nasceu no lar cristão? Todos ali. E quando foi que a senhora começou a trabalhar mais afinco na igreja, participar das coisas? Dava muita aula para as crianças, porque eu sou professora, então professor é fácil de dar aula, né? Então eu cuidava muito das crianças. Mais ou menos com uns 12 anos.
21. Não, até que foi rápido. Até que foi rápido. Eu não demorei muito, não. Não. Meu pai era maravilhoso. Meu pai, minha mãe. Só que eu perdi meu marido muito cedo. Eu tinha 38 anos. Não, essa é minha filha. Essa é minha filha, minha única filha. Fiquei. Eu era da igreja metodista. Depois, quando eu me mudei aqui perto, passei para batista. Exato. Depois de muito tempo, eu encontrava na rua com as pessoas, e eles lembravam de mim também. Mesmo depois que eu me aposentei, os alunos de escola vinham falar comigo, lembro da senhora quando era professora, ai que saudades que eu tenho. Os alunos de escola, de igreja também. Mesmo aqui nessa igreja, quando eu vinha no começo para cá, eu dava muito cultinho para as crianças. Eu cuidava do cultinho deles, enquanto havia o culto dos mais velhos, né, dos adultos, eu dava cultinho para as crianças. Exatamente. Exatamente. Tem sim. Só que agora, não sei, os rapazinhos parece que ficam assim meio assustados quando a pessoa é mais idade, né? Ficam assim, olhando. Isso é deixar rastro. Isso é deixar rastro. Eu não sei por onde você está andando, nem o que você está fazendo, mas precisa alguém falar que você deixou rastro na vida dele. Porque senão, quando chegar o seu velório, o que você vai ter deixado para esse mundo? Tem que ser um rastro bom. Aonde você está, você precisa deixar o rastro de Cristo. As pessoas têm que lembrar do seu sorriso. As pessoas têm que se lembrar da sua palavra. Tem que lembrar que um dia você leu a Bíblia para ela, porque ela não sabia ler, e você teve aquela preocupação de ajudar. Tem que lembrar que você cumprimentou quando chegou na porta. Tem que lembrar que você explicou um versículo da Bíblia que seja. Você precisa deixar rastro. Porque quando o perfume é bom, a gente se lembra dele eternamente. Quando o perfume é original, quando o perfume tem uma essência concentrada, quando o perfume é aquele perfume que você abre o frasco e sente aquele cheiro maravilhoso, você nem precisa estar perto, mas sabe que aquele é um bom perfume. Por onde você andar, você tem que deixar rastro. As pessoas têm que lembrar de você e lembrar de Cristo. Eu costumo dizer, quando você vai no boticário, ou nessas perfumarias que a gente tem por aí, tem uma forma de você sentir o perfume. O que eles fazem? Tem sempre lá na prateleira uma amostra grátis. Aí você vai lá e lá no armário lá deles, lá, e você pega aquela fita olfativa, que se chama aquela fitinha, e vai borrifa o perfume e aí sente. Aquela lá é a amostra grátis do seu perfume que você está querendo comprar, não é isso? Crente, cristão, é uma amostra grátis de Cristo. Você é a amostra grátis de Cristo. A pessoa que te conhecer vai sentir um perfume e vai falar assim, quero esse. Aonde tem? Aí você fala, poxa, te dou agora. Jesus na vida.
Se você não deixa rastro, você está com o vidro fechado da sua vida. Você não está sendo aquela mulher que Deus te escolheu para ser. Aquela mulher que Deus falou assim, olha, eu preciso de alguém ali na família, ali naquela escola, ali naquele trabalho, e eu vou colocar Maria. Se você não está deixando rastro ali, é porque o seu perfume está fechado. E você não está sendo a amostra grátis de Cristo. Que rastro tem ficado por onde você passa? O que as pessoas imaginam? Qual a diferença que você já fez na vida de alguém? Quem lembra uma coisa boa que você já fez? Quem pode dar um glória a Deus pela sua vida? Você precisa deixar rastro. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Gosto demais desse versículo. É um desses versículos que eu coloco em todos os lugares da minha casa. E Mateus 5:16. Mateus 5:16. E alguém leia bem alto. Lê de novo. Isso é deixar rastro. As pessoas precisam glorificar a Deus por causa do seu perfume. Por causa de você. Onde você passar. É isso que é se entregar totalmente a Deus e conhecer Deus por inteiro. Ser realmente apaixonada por Ele. Vamos ver se a gente lembra? Primeira coisa que eu falei, que a gente tem que ter o quê? Uma excelente concentração. Jesus precisa estar lá dentro da gente. E eu falei que a gente pode fazer isso de duas formas. Um amor atitude e um amor apaixonado. Aí depois eu falei que a gente precisa ser um frasco o quê? Aberto. E não fechado. Senão não funciona. E por último eu disse que você precisa o quê? Deixar rastro. Seja a amostra grátis de Cristo. Deixe rastros. As pessoas precisam olhar para você e querer o perfume maior que é Cristo. Sabe, tudo isso que eu falei, às vezes é uma coisa simples, mas não é. Nós vivemos naquela correria que eu falei no início, sempre. E por isso tem sido cada vez mais e mais difícil nós nos concentrarmos em Jesus. Precisa, do mesmo jeito que um perfume, ter tempo, ter habilidade, ter disposição para querer estar perto de Jesus no tempo que a gente vive hoje. E se você não fizer isso, você não vai deixar rastro. Queria que você abaixasse a sua cabeça agora e você vai falar com Deus mesmo. Senhor, eu trabalho, eu sou esposa, eu sou mãe, avó. Pergunta para ele aí, você está deixando rastro? Quando as pessoas chegam perto de você, elas querem conhecer a Cristo pelas suas atitudes? Você está vindo na igreja só por quê? Porque é domingo e aí não tem outro lugar para ir? Se você não vier, o pastor vai reclamar? Ou é porque você gosta de Jesus e quer aprender mais dele? Porque você é apaixonada por ele e quer estar na presença dele?
você precisa deixar rastro de Jesus na sua família, na sua igreja, aonde você andar. Pai amado, nós nos colocamos no teu altar agora, te pedindo misericórdia, Pai, porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Então nós pedimos misericórdia. Pai, às vezes nós falhamos e não somos esse perfume, bom perfume que o Senhor queria que nós fôssemos. Então, ó Deus, nos ajuda. Nos mostra como ser esse bom perfume. Mostra oportunidades de podermos exalar o teu perfume. Mostra aquele lugar que a gente está falhando, que está sem concentração da tua glória, ou de falta mais conhecimento de ti. Ó Deus amado, misericórdia. Nós temos muita coisa que fazer, mas, ó Deus, não nos deixe afastarmos do Senhor. Ao Espírito Santo nos incomode, para que possamos ter realmente um amor apaixonado pelo Senhor. Que a gente possa brilhar, que a gente possa ser o cheiro da tua presença e deixar um rastro do Senhor por onde nós passarmos, para que todos vejam e glorifiquem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Sandra? Fiquei tão à vontade que até meu sapato eu tirei. Só viu que eu estava mais baixinha, né? Obrigada. Deus abençoe. Nós agora vamos só dar um tempinho, que vamos esperar os homens. Ó, que beleza, hein? Nós temos uns 16 homens ali naquela sala. Para nós é uma bênção, porque, né, os homens são mais arredios, né, para essas reuniões, né? Então a gente vai dar só um tempinho aqui esperando e depois nós iremos descer para tomar o nosso lanche, para cantar parabéns para a nossa MCA. E depois nós retornaremos para ouvirmos a palestra de encerramento. Tá bom? Eu queria, nesse momento, aproveitar o seguinte. Eu sei que já estão chegando mais algumas irmãs, mas eu queria que as irmãs que estão nos visitando de outras igrejas pudessem se apresentar, se colocarem em pé e dizerem de que igreja vocês são, para que todas nós possamos conhecê-las. Eu já conheço, né, mas algumas não conhecem. Opa, olha. Igreja Batista Vila Diva. Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Pode bater palmas. Célia, da Igreja Primavera. Seja bem-vinda. Da Liberdade. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas em nome de Jesus, viu? Então, sintam-se todas abraçadas, bem-vindas. Para nós é uma alegria ter vocês aqui conosco. E nós estamos aguardando o encerramento, então, dos homens, e nós vamos descer para cantar parabéns. E, enquanto isso, já podemos começar uma social, né? Conversar, cumprimenta as nossas irmãs que estão aqui nos visitando, tá bom?